Continuando nossa aula sobre os espelhos esféricos, vamos ver agora as aplicações dos espelhos esféricos em alguns exercícios de vestibular e Enem. O primeiro exercício ele mostra um espelho esférico côncavo, onde a parte da concavidade é a parte espelhada, e ele está diante de um objeto, e o objeto está exatamente sobre o centro de curvatura. Temos que encontrar nesse exercício as características da imagem formada. Essa imagem pode ser virtual, pode ser real, ela pode ser maior, menor ou igual ao objeto, e ela pode ser direita ou invertida. Para começar o exercício, vamos lembrar daquelas 4 regras básicas da aula anterior. Primeira regra, todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Segunda regra, todo raio de luz que incidir passando pelo foco reflete paralelo. Próxima regrinha, todo raio de luz que incidir no vértice formando um ângulo alfa, quando ele reflete, ele volta formando o mesmo ângulo alfa. E a última regra, a quarta regra, todo raio de luz que incidir passando pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Observe que nessas figurinhas a gente está partindo o raio sempre da ponta da setinha. Essa setinha representa o objeto diante de um espelho. Então nós temos aqui que todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Então ele vai paralelo ao eixo principal e volta passando pelo foco. Segunda regra, todo raio de luz que incidir passando pelo foco, ele vai voltar paralelo ao eixo principal. Aonde ocorreu o cruzamento das retas que saem do espelho, das ondas que saem do espelho, é onde vai formar a imagem. Então nós temos que a imagem forma da letra C ali, que é o centro de curvatura, até o cruzamento, onde inserir essa setinha verde aqui, que está intermitente agora. Então, ó, nesse ponto será a formação da imagem. Retomando o exercício aqui, vamos de novo. Toda onda de luz que incidir paralela ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Toda onda que incidir passando pelo foco, reflete paralela ao eixo principal. Aonde ocorreu o cruzamento de luz é o final da nossa imagem. A setinha verde será a nossa imagem aqui, representando a imagem do objeto. Essa imagem, se você observar, ela está do mesmo tamanho que o objeto, ela está invertida em relação ao objeto, o objeto está para cima e ela está para baixo. Então o que nós temos que verificar? Se a imagem é virtual direita e menor, se ela é virtual invertida e menor, se ela é real direita e maior, se ela é real invertida e maior, se ela é real invertida e do mesmo tamanho. Então na realidade, se você observar a imagem ali, a setinha verde, ela ficou do mesmo tamanho que o objeto. Ela é real porque ela está fora do espelho, ela não está no fundo do espelho, ela está na parte de fora do espelho. E ela é do mesmo tamanho, invertida então, e real. Vamos ver aqui qual resposta daquela está correta. A letra A é virtual? Não. A letra B já falou que é virtual também? Não. A letra C, real, direta ou direita, né? E maior. Na realidade ela está invertida, então não está certo a letra C, porque ela não é direita, ela é invertida. Letra D. Real, invertida e maior. Ela é real, certo. Ela é invertida? Certo. Ela é maior? Não. Ela é do mesmo tamanho que o objeto. E letra E. Real, invertida e do mesmo tamanho. Ela é real porque está fora do espelho. Ela é invertida porque ela está ali viradinha para baixo em relação ao objeto. E ela é do mesmo tamanho. Então realmente a letra E está correta. Certo? Próximo exercício. Quando colocamos um pequeno objeto real entre o foco principal e o centro de curvatura de um espelho esférico côncavo, sua respectiva imagem conjugada será. Quando você observa esse exercício aqui, ele é muito parecido com o exercício anterior. Vamos colocar ali o espelho esférico côncavo, né, o centro, o foco, o vértice que é o cantinho ali com o espelho. Agora colocamos o objeto no local que o exercício disse, que é entre o centro e o foco. Vamos agora aplicar as regrinhas que nós já conhecemos. Primeira regra, todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Segunda regra, todo raio de luz que incidir passando pelo foco reflete paralelo. Todo raio de luz que incidir no vértice formando um ângulo alfa, quando ele reflete, ele volta formando o mesmo ângulo alfa. Todo raio de luz que incidir passando pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Vamos começar pela primeira regrinha daquelas 4 que vocês viram anteriormente. A primeira regra fala, todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Então, ó, ele vai paralelo, bate no espelho e volta passando pelo foco e vai embora. Segunda regra, todo raio de luz que incidir no foco
Então ele passa pelo foco, bate no espelho, ele volta paralelo ao eixo principal. Então, ó, quando vai paralelo, volta pelo foco. Quando vai pelo foco, volta paralelo. Aplicamos as duas regrinhas. Aonde que houve o cruzamento? Aqui. Então é nesse ponto que forma a imagem. A imagem formada, ela não está dentro do espelho, então ela não é virtual. Ela está no mundo real, ela é real, está no mesmo lado que o objeto. A imagem real. Ela está bem maior que o objeto. Ela é maior que o objeto, então. E essa imagem que formou ali, ela está invertida. Ela está invertida em relação ao objeto. Ele está para cima e ela ficou para baixo. Então nós temos que a imagem ela é real, que ela é invertida e que ela é maior que o objeto. Antes de colocar a respostinha aqui, vamos retomar o exercício. Vamos de novo. Primeira regra que eu aplico para formar a imagem no espelho. Todo raio que incidir paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Todo raio que incidir no foco reflete paralelo. Onde ocorreu o cruzamento de luz é aonde eu tenho a imagem, o final da imagem formada. Então ela forma do eixo principal, eu desenho ela até aquele cruzamento. Como ela está fora do espelho, ela não ficou na parte interna dele, ela está no mesmo lado que o objeto, então ela está no mundo real, ela é uma imagem real. Como ela está invertida em relação a ele, ele está para cima e ela ficou para baixo, então essa imagem ela é invertida. E como ela ficou maior que o objeto no final, então ela é maior. Qual respostinha que nós temos ali então que subentende tudo isso que eu falei? Seria a letra A. Ela é real, ela é invertida e ela está bem maior do que era antes o objeto. Vamos para o próximo exercício então. O próximo exercício ele nos mostra um espelho, não sabemos se ele é côncavo, convexo ou se é um espelho plano. Justamente aí uma das questões que pede no exercício é o tipo de espelho que está aparecendo ali. Esse espelho ele possui algumas características na imagem dele. Só que a imagem não aparece ali. Você vai ter que deduzir como seria a imagem desse espelho. Ele está pedindo exatamente o seguinte: que tipo de espelho é esse? E aonde que está representado a distância focal do espelho? Então vamos dar uma olhadinha. Qual número representa o foco do espelho e que tipo de espelho é esse? Observando o espelho, se a luz bateu, não entrou, logicamente ela vai ser refletida. A primeira regra podemos deduzir ali, ó. Primeira regra: todo raio de luz que entrar paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Se ela tivesse refletido passando pelo foco do mesmo lado, nós teríamos ali um espelho côncavo. Mas você observa que a luz não dobrou para baixo para o foco, ela simplesmente abriu, ela divergiu. Então a gente conclui que esse espelho ele é um espelho convexo. A luz está batendo na parte de fora dele ali. A parte de fora dessa, se fosse uma esfera, seria a parte de fora dessa esfera que seria espelhada. E essa luz está buscando um foco virtual lá dentro, conforme a regrinha que nós vimos lá do espelho convexo. Então nós deduzimos que o espelho é convexo, porque o foco dele, se você observar, tem que cruzar o eixo principal, e o único jeito de cruzar esse eixo principal aqui é você fazendo o prolongamento virtual da reta. Então nós temos um foco virtual, nós temos um espelho convexo, certo? Analisando a figura, conclui-se que o espelho então o espelho vai ser o que aqui? Convexo, ó, convexo, e que o ponto identificado pelo número X está situado exatamente no foco. Qual seria esse número X que está dizendo ali? É o número 3, que é exatamente o foco do objeto, então ficou o número 3. A respostinha ficou convexo e número 3. Então vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, ele nos mostra vários itens que demonstram situações em espelhos, que podem ser esférico ou não, podem ser côncavo ou convexo, ou pode ser espelho plano, né? Então a gente pode ter espelho plano, espelho côncavo ou espelho convexo nessas figuras. E a pergunta é: a imagem fornecida pelo espelho será virtual? Em quais casos que a imagem é virtual? O primeiro espelho, ele não mostra para nós centro, foco nem vértice. Ele não tem nenhum dado aqui. Ele tem uma linha reta orientada verticalmente para cima, mas ela não nos indica exatamente que o espelho é plano, que eu poderia desenhar, representar o espelho esférico com uma linha reta, porém colocar ali o centro e o foco dele, que determinaria que ele era um espelho esférico. Mas a gente deduz então
que ele é um espelho plano e não um espelho esférico, porque ele não possui centro, foco, nem o vértice determinado ali. Se ele é um espelho plano, a imagem fica equidistante, como nós já vimos em aulas anteriores. Se a imagem é equidistante, do mesmo tamanho, nós temos aqui, ó, a imagem formada será do mesmo tamanho. Ela será uma imagem virtual, né? A imagem do espelho plano que a gente tem em casa é sempre virtual. Então a imagem será virtual e ela será praticamente igual ao objeto, mesmo tamanho, distâncias iguais, e ela ficará voltada para cima. Será uma imagem direita ou direta, como se diz. No número 2, então é um espelho plano e é virtual, certo? O número 2, a gente tem que o objeto está exatamente sobre o centro de curvatura. Vamos seguir a regrinha então? Toda onda de luz que entrar paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco. Só retomando aqui, por que eu sei que esse objeto, esse espelho, a parte espelhada é a parte do objeto aqui? Lembra das aulinhas anteriores? A parte que não é espelhada num espelho é onde a gente coloca aqueles 2 risquinhos ali para identificar a parte de trás do espelho. Então eu sei que é um espelho, a parte espelhada é a concavidade, eu sei que ele é um espelho côncavo. Então, partindo da primeira regrinha, toda onda de luz que incidir paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco, certo? Segunda regrinha, toda onda de luz que passar pelo foco, ela reflete paralela ao eixo principal. Se o cruzamento de ondas houve ali abaixo do centro de curvatura, nós temos então que a imagem formada ficará exatamente sobre esse ponto do cruzamento de ondas. Vamos retomar ele de novo então, rapidinho. Vamos lá. Todo raio de luz que incidir paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco. Todo raio de luz que incidir no foco reflete paralela ao eixo principal. A imagem formada fica do eixo principal até o cruzamento de retas. Nós temos ali então uma imagem que não está dentro do espelho, é uma imagem então real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. O item 3 agora, nós temos também de novo um espelho que ele é um espelho côncavo, né? A concavidade que é a parte espelhada, os risquinhos estão na parte de trás. Então nós temos ali o objeto entre o centro e o foco. Vamos aplicar as 2 regrinhas de novo. Se as 2 não der, a gente aplica mais a terceira ou a quarta até fechar o cruzamento de raios. Vamos lá então? Toda onda de luz que incidir paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco. Toda onda de luz que incidir exatamente sobre o foco reflete paralela ao eixo principal. Então a imagem formada ficará dessa forma aqui, um pouquinho além do centro de curvatura. E essa imagem real, invertida e maior que o objeto. Próximo espelho, espelho de número 4. Se você observar agora, olha só, o espelho está ao contrário. Não é mais a parte côncava que é a parte espelhada. Agora nós temos um espelho esférico convexo. No espelho esférico convexo, o foco e o centro eles ficam dentro do espelho. Então vamos lá, toda onda de luz que incidir paralela ao eixo principal, ela tem que refletir passando pelo foco. Como o foco não está do mesmo lado que o objeto, esse raio de luz vai buscar o foco virtualmente para pegar o ângulo que ele vai sair. Então ele busca o foco, ó, e sai nesse ângulo. Como assim ele buscou o foco? Dá uma olhadinha se eu prolongar a saída da reta. Ela passou pelo foco, passou virtualmente pelo foco. É a mesma regra, as mesmas regrinhas anteriores, só que no espelho convexo. Vamos falar dela de novo? Dá uma olhadinha. Toda onda de luz que incidir paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco. Como ela não pode entrar no espelho, ela bate e volta, ela busca lá no fundo o ângulo do foco e vai embora. É a mesma regra, só que para um espelho convexo. A segunda regrinha, toda onda que incidir passando pelo foco. Como que eu sei nesse ponto ó, que ele passou pelo foco? Ele tentou chegar lá, mas o foco estava dentro do espelho, no que ele buscou o ângulo, ele saiu. Certo? Então, ó, vamos de novo. Toda onda de luz que incidir passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Então refletiu paralelo ao eixo principal, buscou o foco, refletiu sobre o eixo paralelo ao eixo principal. As setinhas vão cruzar uma com a outra? Essa saída das setinhas cruzarão uma com a outra? Nunca. Cada vez mais ela está divergindo, estão se abrindo. Quando não há cruzamento no lado real, você tenta cruzar no mundo virtual. Você vai puxar, prolongar essas setinhas para dentro do espelho. Quando eu prolongo ela aqui, ó, essa linha verde, eu prolonguei as setinhas que saem. Por que eu não prolonguei a outra setinha? Porque ela já está passando pelo foco, ela já está prolongada. Prolonguei ela aqui, ó, aonde ocorreu o cruzamento é a formação da imagem. Então a imagem formada será direita, ela fica dentro do espelho e não fora, então se ela está dentro, ela está no mundo virtual, é uma imagem virtual, e ela é bem menorzinha que o objeto.
Retomando aqui, ó, de novo, então, ó, toda onda de luz que incidir paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco. Como o foco fica dentro, ele buscou o ângulo virtualmente. Toda onda de luz que incidir no foco reflete paralela ao eixo principal, certo? Como as duas setinhas que saem não cruzam nunca, você vai prolongar elas para o lado de dentro. Uma já está prolongada em amarelo, a outra em verde, que eu prolonguei agora. E a imagem formada fica entre o eixo principal e o cruzamento de retas. Por que nós buscamos prolongar as setinhas que saem? Por uma lógica. Quem está no mundo aqui fora, no mundo real, olhando para o espelho, ele vai enxergar a imagem devido à luz que entra no olho dele. Então, por isso, o que serve para o nosso olho são as ondas que saem do espelho. Por isso que nós temos que observar sempre aonde que está saindo as ondas. O que você enxerga é a onda que sai, não a que entra no espelho, certo? Então, ó, só retomando, então ele ficou virtual, direita e menor que objeto. É interessante que espelho convexo só tem essa característica. Você pode afastar ao máximo o objeto e trazer o mais perto possível. Então, espelho convexo só existe essa característica. Sempre a imagem é virtual, sempre a imagem é direita e sempre a imagem é menor que o objeto. Se você tem dificuldade com todas essas regrinhas aqui para o espelho convexo, lembra disso, que você nem precisa de aplicar essas regras, ele não muda. O mais complicadinho que fica mudando o tempo todo, dependendo da posição que o objeto está em relação ao espelho, é o espelho côncavo. O espelho convexo, ele não muda, é sempre virtual, é sempre direita e é sempre menor que o objeto, a imagem formada. Assim como quando você olha numa bola da árvore de Natal, sempre vai ser virtual, direita e menor que o objeto, quando você olha e vê a sua própria imagem ou a imagem de um objeto nessa esfera refletora. O próximo espelho, você já observa ali que ele é um espelho côncavo, é a concavidade que está espelhada. O objeto está entre o foco e o vértice, entre o foco e o espelho. O que vai acontecer ali? Vamos aplicar as regrinhas. Toda onda de luz que incidir paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco. Toda onda de luz que incidir no foco reflete paralela ao eixo principal. Mas tem como aplicar essa regra de passar pelo foco nesse espelho? Não tem. Por quê? Porque o foco ficou para trás. Ó. O foco está atrás, está antes do objeto. Então eu vou ter que pular essa regrinha. Ó. Eu apliquei a primeira, né? Ó. Toda onda de luz que incidir paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco. Tento aplicar a segunda, não tem jeito, porque fala que toda onda que passar pelo foco reflete paralelo. Não vai dar cruzamento. Então vamos aplicar outra regrinha. Toda onda de luz que incidir no vértice, que é a terceira regrinha que eu passei para vocês, ela vai refletir formando o mesmo ângulo. Se ela entrar com 30 graus, ela sai com 30. Então vamos lá. Se ela entrou aqui no vértice, ela sai formando o mesmo ângulo e vai embora. Será que essas setinhas aí vão se cruzar um dia? Não, porque elas são divergentes, cada vez elas ficam mais longe. Então quando não cruza, você tem que fazer o prolongamento dentro do espelho. Prolonguei uma reta que sai, prolonguei a outra que sai. Sempre lembrando, prolonguem as retas que saem, que são as que vão para o olho do observador. Quando você prolonga, ocorre um cruzamento dentro do espelho, e nesse cruzamento é exatamente onde forma a imagem do objeto. Então nesse caso, a imagem do objeto está dentro do espelho. Se essa imagem está dentro, ela é virtual. Ela ficou bem maior que o objeto, certo? E ela é direita. Então quando é que um espelho côncavo tem imagem direita e tem a imagem virtual? Toda vez que o objeto estiver entre o foco e o vértice do espelho. Vamos retomar isso aqui rapidinho para a gente entender melhor? Então vamos lá. Ó. Vou aplicar a primeira regra. Toda onda de luz que incidir paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco. Eu poderia aplicar a segunda regra ali, mas o espelho está curto, não vai caber a segunda regra. Então eu aplico a terceira. Toda onda de luz que incidir no vértice formando um certo ângulo, ela reflete formando o mesmo ângulo. Não cruzou na frente, então eu vou fazer o prolongamento virtual dessas retas dentro do espelho e vou observar que elas vão cruzar dentro do espelho. E aonde cruzou você vai ter a imagem do objeto, que é essa imagem aqui, e ela ficou virtual, direita e maior que o objeto. Respondendo a perguntinha, aonde que essa imagem será virtual? Nos casos 1, 4 e 5. O caso 1 é um espelho plano, ficou virtual. O caso 4 era um espelho
convexo, e espelho convexo só tem imagem virtual. E o caso 5 é um caso de espelho côncavo. Como a imagem está muito perto do espelho, ela acaba ficando dentro dele e ela também é uma imagem virtual, certo? Próximo exercício. Considere as figuras que representam uma vela colocada em frente a vários tipos de espelho. A imagem da vela formada pelo espelho será virtual em qual situação? Então, em quais situações, né? Se você observar esse exercício, ele é praticamente o mesmo exercício anterior. Só que ele substituiu tudo aquelas palavrinhas por uma vela. O objeto agora é uma vela. Vamos dar uma olhadinha então, ó. O primeiro caso ali, o caso 1, é um espelho côncavo e a vela está entre o foco e o espelho. Retomando o que nós já fizemos no exercício anterior, quando ela está entre o foco e o espelho, é o caso de número 5. O caso de número 5 aqui, ela está entre o foco e o espelho. E a imagem foi virtual. Ó. Ela está entre o foco e o espelho e a imagem foi virtual. Que é o mesmo caso, então, desse exercício, o caso 1. Então, o caso 1 é uma imagem virtual. Nós temos que esse caso é uma imagem virtual. O caso 2, ele é côncavo, mas a imagem está aonde? A imagem está entre o centro e o foco. Voltamos para o exercício anterior e vamos procurar entre o centro e o foco. Entre o centro e o foco, nós temos a parte 3, o desenho de número 3 aqui. Ela foi uma imagem real. Eu nem vou fazer ele de novo, que é o mesmo desenho, tá? Então, o exercício 3 foi uma imagem real entre o centro e o foco. Então, não é, porque ele está perguntando quando que a imagem é virtual. Vamos para o caso 3. O caso 3, a vela está exatamente sobre o centro de curvatura. Vamos retomar lá, ó. Quando nós olhamos aqui, no item 2 desse exercício, a vela está exatamente sobre o centro. Se fosse uma vela, né? Estaria sobre o centro. E a imagem foi real. E lá está pedindo quando que a imagem é virtual. Então, se lá nesse exercício, nessa questão que nós acabamos de olhar, está sobre o centro, é igual ao caso 2 desse exercício e a imagem foi real. Então nós não podemos marcar ela porque ele pede a imagem virtual. O espelho de número 5 é o mesmo caso que nós estamos lá no próximo exercício. Toda vez que o espelho for convexo, a imagem é pequenininha, é direita e ela é virtual. Vamos ver de novo. Então, até agora, o caso 1 e o caso 4 são imagens virtuais. E o caso 5 ali, ele é um espelho plano. E o espelho plano, todo espelho plano, a imagem é virtual, que é o espelho que você tem em casa. A imagem sua fica dentro do espelho no mundo virtual, ela não fica fora do mesmo lado que você. Se o espelho é plano, a imagem é virtual, sem necessidade de fazer raios e tudo mais. O caso 1, o caso 4 e o caso 5 são espelhos que possuem imagens virtuais. Então ficou a letra A, 1, 4 e 5. Próximo exercício. Aqui nós temos um sistema de como funciona a antena parabólica. Para que serve a parábola? A parábola é um espelho, é como se fosse um espelho, né? Só que ele reflete, ele não vai formar uma imagem, ele vai refletir as ondas que vêm de um satélite. E ele vai fazer todo aquele processo daquelas regrinhas que nós vimos ali. O que acontece numa parabólica normal? Uma parabólica normal grande, eles colocam o foco exatamente no local certo, que nós já vimos, que fica sobre o eixo principal, esse foco, e ele fica exatamente na metade do raio se aquela parábola fosse uma esfera inteira. Todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Olha só, esse raio ele atingiu a parábola e ele está refletindo, passando exatamente na metade do raio se ela fosse uma esfera fechada. Mas a metade do raio está... Quem é que está ali na metade do raio? Exatamente o receptor da parabólica. Vamos de novo. Todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Todo raio de luz que vier do satélite, não é luz daí, seria o quê? Seria uma onda eletromagnética de recepção. Reflete passando pelo foco. Toda onda que vier do satélite reflete passando pelo foco. Toda onda que vier do satélite paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco. Mas aqui nós temos um caso de uma antena menor, que é essas anteninhas que o pessoal usa muito, aquelas antenas menores para TV digital e tudo mais, comunicação. Naquela antena menor, eles não colocam o receptor dela exatamente no foco normal que nós conhecemos, que fica sobre o eixo principal. Eles colocam o receptor um pouquinho para baixo.
Ah, mas vai sair de foco? Não, porque o espelho, depende do jeito que o espelho recebe a onda, ele pode ter um eixo secundário e um foco secundário que também vai ocorrer cruzamento de luz. Chegou paralelo ao eixo secundário, reflete passando pelo foco secundário. Chegou paralelo, reflete passando pelo foco secundário. Chegou paralelo, reflete passando pelo foco secundário. Chegou paralelo, reflete passando pelo foco secundário. Então na parábola menor, que é essa parabólica pequena que a maioria usam para TV digital, o receptor da parabólica não fica exatamente no foco principal, ele fica no foco secundário, porém as ondas que vêm do satélite também vêm paralela ao eixo secundário dessa parábola. Então a perguntinha é para você desenhar os raios que vêm do satélite, é para você indicar de que lado fica o satélite na questão A. Então ó, o satélite está lá no infinito, as ondas dele vêm praticamente paralelas, mas é paralelo ao eixo secundário imaginário. Essa onda vem, bate no espelho, então ó, vem paralelo, vem para o espelho, que é a parabólica, e reflete passando pelo foco. Vem paralelo, reflete passando pelo foco. Vem paralelo, reflete passando pelo foco. Vem paralelo, reflete passando pelo foco. Vem paralelo e reflete passando pelo foco. Então o que está acontecendo aqui? Toda onda de luz que vier paralela ao eixo principal, né, reflete passando pelo foco. Toda onda de luz que vier paralela a um eixo secundário, vai refletir passando por um foco secundário, e é nesse foco secundário que nós temos ali o receptor da parábola. Por isso que ele consegue pegar uma imagem nítida, consegue pegar uma recepção muito melhor, porque ele está sofrendo um bombardeio de ondas que estão sendo concentradas exatamente no foco, que é a posição que ele foi instalado, certo? Na parabólica grande, normal, ele ficaria exatamente no foco principal, ficaria lá no meio. Vocês já viram isso na casa de vocês, quem tem aquela parábola maior, que o receptor fica exatamente no meio da parábola e usa essa regra normal da física. Mas na parábola menor, vocês devem ter observado que ele não fica bem no meio, ele fica num foco secundário e ele tem um eixo secundário naquela parábola. Por que ele não fica no principal? Essa é a resposta que nós temos que dar ali na questão B. Porque se você colocar esse receptor no meio dessa parábola muito pequena, esse receptor, mais a haste dele, vai atrapalhar as ondas que chegam para ser refletida na parábola. Você vai ter uma perca muito grande de ondas que vem do satélite. Tá? Por esse motivo que ele é colocado num foco secundário e não no principal. A pergunta A pede para você colocar os raios, que é o que nós colocamos aqui, né? Ó, os raios que incidem e vão seguir a regrinha. Todos os raios que eu coloquei foi seguindo a regra, a primeira regra, né? Que nós temos aí, que é chegou paralelo ao eixo principal ou eixo secundário, reflete passando pelo principal ou pelo secundário. Se chegar pelo principal, reflete principal. Se chegar paralelo ao secundário, reflete paralelo ao secundário, certo? Então se eu mudar esse receptor para um pouco mais para o centro, eu vou colocar no eixo principal e o que vier pelo eixo principal reflete passando pelo foco principal ali, certo? Isso não muda muito. Agora, a questão é, na questão A ainda, já fizemos boa parte dela, que era desenhar os raios. Ela pede, aonde está o satélite? É óbvio que o satélite está aqui na frente da parábola. Ele vai estar ali, conforme o exercício, ele está a 36 mil quilômetros de distância. Ah, mas por que tem que ser 36 mil quilômetros? Aí vem aquela aula que eu já dei lá no primeiro ano, que mostra as órbitas dos satélites, que ele tem que ter uma órbita, ele tem que estar bem em cima, para que ele fique estacionado sobre a sua parabólica. Porque daí, como a órbita lá é muito maior, ele vai estar correndo para se manter em órbita, né? Nem escapar e nem cair na Terra, mas ele vai estar ao mesmo tempo na mesma velocidade de giro da Terra. Durante 24 horas ele vai girando ali, fazendo uma volta completa ao redor do planeta. Ele lá em cima corre bem mais porque a órbita é maior, porém ele não sai da frente da sua parábola e consegue manter a sua TV no ar, certo? A letra B, nós já vimos por que é colocado no foco secundário e não no principal quando a parábola é muito pequena. Para não atrapalhar a chegada das ondas, porque a haste e o receptor, que é o LNBF, ele fica ali, ele atrapalharia muitas ondas que chegam. Tá? É como se fosse uma sombra, né? Formando uma sombra de ondas eletromagnéticas ali. Ia tirar um pouco da recepção e da reflexão dessa parábola, certo? Próximo exercício. Esse exercício ele fala o seguinte: há algum tempo discute-se a possibilidade de uma obtenção de energia a partir da Lua, através do seguinte processo. Aí tem na figura o processo. Qual seria o processo que nós temos na figurinha ali? Ó?
Tem uma placa, né, a placa de radiação solar. Essa placa vai receber essa radiação e vai mandar ela em forma de energia elétrica para um transmissor que converte essa energia elétrica em ondas. Essa onda é refletida numa parábola, né, como se fosse um espelho esférico, e a partir dessa reflexão é que ela caminharia, né, para o planeta Terra. Então a questão é a seguinte, ó. A questão 1. A Lua é um ambiente ideal para a instalação de receptores ou refletores de radiação, pois não tem atmosfera para absorver a radiação? Isso é interessante. Na falta de uma atmosfera densa, a radiação ela é mais direta. Então a Lua realmente é um lugar ideal para você receber mais ondas. Número 2. O refletor deve funcionar como um espelho côncavo para a radiação de micro-ondas, a fim de concentrar o feixe direto na Terra. Exatamente, nós vimos que o espelho côncavo tem toda aquela questão que ele concentra as ondas. Ele faz um cruzamento de raio na frente dele. Então tem que realmente ser um espelho côncavo e não convexo. E também não deve ser plano, porque também ocorre uma difusão muito grande da luz. A3. O painel solar e o transmissor fazem a conversão de energia sob as formas de radiação e elétrica, porém em sentido opostos. Então vamos lá. Ele fala do painel e o transmissor. Então o painel ele pega a energia de radiação do Sol e transforma em energia elétrica. O transmissor, que é aquela torre do meio ali, ele vai pegar essa energia elétrica e vai transformar em ondas novamente e concentrar todas as ondas no ponto que é o espelho côncavo, que vai direcionar essas ondas para o planeta Terra. Então, na realidade, a questão 3 também está correta. Um converte de luz do Sol em elétrica, né? Ou seja, ondas em eletricidade, e o outro faz o processo inverso. Pega a eletricidade e converte em ondas, para jogar na parábola e a parábola mandar para o planeta Terra. Então a questão certa é A1, A2 e A3, certo? Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aulinha com aplicações dos espelhos esféricos, Enem e vestibulares.